Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno e eu não queria deixar passar essa semana sem compartilhar com vocês um pouquinho como foi a nossa experiência aqui em casa com os gêmeos com relação à amamentação, né? A gente conseguiu, já de antemão, eu já antecipo que é possível amamentar gêmeos. Isso foi uma coisa que, logo que a gente descobriu a gestação gemelar, muita gente já falava, quando eu comentava em relação à amamentação, que era muito difícil, que não dava para amamentar os dois ao mesmo tempo, que normalmente as mamães de gêmeos elas tinham que entrar com a fórmula muito cedo, ou que a mamãe amamentava um bebê e depois o outro bebê tomava fórmula. Enfim, muitos são os comentários quando a gente tá esperando os gêmeos e tem o anseio, o desejo da amamentação. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como foi a nossa experiência. Nossa, porque eu acredito que a amamentação é um conjunto entre a mamãe, os bebês e o papai ou a pessoa que acompanha, que tá ali mais próximo, mais perto. Tem que estar todo mundo disposto, né? A mamãe tem que ter muita vontade, muita coragem, paciência. O papai tem que estar disposto a viver essa maratona junto com a mamãe, porque principalmente no gemelar é muito importante o papel de uma outra pessoa no posicionamento, na ajuda, enfim, cuidando do outro bebê enquanto um tá mamando. Então é um grupo, né? Não dá pra falar com a gestação gemelar que a amamentação é mamãe e bebê. É muito mais do que isso, porque são dois bebês, então a gente precisa de algumas coisinhas diferentes. Mas vamos lá. Os meninos nasceram dia 4 de abril de 2016, nasceram de 32 semanas, ou seja, nasceram bem prematuros. Isso fez com que eles fossem direto para UTI. Então a gente não teve aquele momento pele a pele, a gente não teve a oportunidade de colocar os bebês no peito logo que eles nasceram. Eles não tiveram esse primeiro contato, porque eles tiveram que ser levados diretamente para UTI. O hospital que a gente teve os meninos, eles têm uma atenção especial quanto à amamentação. Então, os meninos nasceram no final da tarde, eu depois da cirurgia desci pro quarto e antes mesmo de dormir ligaram para mim do banco de leite, agendando meu primeiro horário no dia seguinte para começar o estímulo para a descida do leite. O banco de leite é um setor do hospital em que as mamães, principalmente dos prematuros ou as mamães que têm seus bebês na UTI neonatal, elas são ensinadas e são estimuladas a tirar leite enquanto os seus bebês estão internados e não podem mamar diretamente no peito, porque a descida do leite ela vai acontecer, o bebê mamando ou não. É claro que o bebê estimulando, a descida do leite é muito mais fácil, mas com toda a descarga hormonal que a gestação e o parto trazem, é fisiológico a descida do leite após o parto. Então, a descida do leite aconteceria, mas já que a gente não teria o estímulo dos bebês sugando, você vai nessa área do hospital, que lá no Einstein é pertinho da UTI neonatal, onde isso é feito através da bomba de leite. Então são várias cabines com enfermeiras preparadas para te ajudar nesse momento, e lá a gente era instruído a ir para o banco de leite de 3 a 4 vezes por dia. Então, esse estímulo era feito várias vezes no dia, como se realmente fossem as mamadas do bebê, né? É muito decepcionante, porque de início você acha que o bebê vai nascer, vai colocar no peito, o neném vai sugar e vai ter leite e vai ser aquela maravilha, né?
Mas na verdade não é assim que acontece, muito mais quando o seu bebê tá na UTI, é um prematuro, tem muitas coisas envolvendo esse primeiro contato, esse primeiro momento, e a frustração vem, é verdade, e aí você é encaminhada para o banco de leite, achando que você vai sentar na sua cadeirinha, colocar a bomba de leite, a bomba vai sugar e vai sair leite. E na verdade, isso não acontece. É muito difícil aquelas que conseguem ter uma demanda de leite logo no início. Então eu lembro que eu sentava naquela cadeira, aquela sala gelada, porque tem que manter a temperatura, você tem que usar máscara, tem que usar touca, tem que trocar roupa, é um controle de higiene muito grande, até porque os bebês são prematuros e esse leite não pode chegar contaminado de forma alguma. Então, você fica lá com aquela bomba sugando, sugando, sugando e nada acontece. As enfermeiras, elas te orientam, te ajudam, fazendo massagem, enfim. Eu logo no início, como eu tinha um desejo muito intenso de amamentar, eu já entrei com uma medicação para estimular a produção do leite. E eu até anotei aqui. Demorou 2 dias, os meninos nasceram no dia 4. No dia 6 foi a primeira vez que um dos meninos conseguiu tomar do meu leite na sonda, né? Então eles usavam aquela sondinha no nariz, assim, que leva lá pro estômago. E demorou 2 dias tirando leite, 4 vezes por dia, durante toda a noite também, de 3 em 3 horas tirando leite, para juntar um tantico assim de leite pro Benjamin mamar. Eu até me lembro que foi direcionado pro Benjamin, porque ele tinha um peso muito menor do que o Samuel, então era importante para ele ter esse suporte do leite materno. Então eu me lembro que a escolha foi desse primeiro leite ser encaminhado pro Benjamin. Mas não tinha alegria maior do que ver aquela seringa. Até vou tentar colocar a foto para vocês, desse tamanho, assim, um tantico assim de leite, mas era o meu leite. Eu tinha conseguido, com muito esforço, com muito sufoco. Me lembro até hoje da primeira gotinha de leite caindo naquele recipiente da bomba. E às vezes olhava pro lado e aquelas outras mães enchendo 150 ml, 200 ml em cada mama, e você lá depois de 40 minutos tem 5 gotas. Mas deu certo, a gente caminhou. Os meninos começaram a fono no hospital com 4 dias de vida. Então, eles nos passaram que os prematuros, eles não têm força suficiente. Então, os músculos não têm tônus suficiente, eles não têm condições de ir diretamente para o peito, por ser uma atividade muito difícil para ele, muito desgastante. E até porque eles nem podem ficar tanto tempo fora da incubadora, né? Por conta da temperatura, do oxigênio. Então, eles realmente não podem mamar no peito. Mas com 4 dias de vida, eles começaram a ser estimulados com a fono dentro da própria incubadora. Então, eles começaram a ser estimulados a sucção, alguns exercícios com o dedo da fono dentro da boca deles. E aos pouquinhos foi introduzido o bico da mamadeira. E por que o bico da mamadeira e não o peito? Porque a mamadeira é muito mais fácil. E ainda assim, sendo a mamadeira, foram testados vários bicos, vários bicos diferentes, modelos diferentes, para que se encontrasse o mais fácil para eles. Normalmente, quando a gente tem bebê termo, né, que nasce na hora, a gente quer o mais difícil para estimular, porque o bebê tem que sugar, tem que fazer força, tem que isso, tem que isso. No nosso caso foi ao contrário, na prematuridade é ao contrário. Você tem que encontrar o mais fácil para que ele consiga de alguma forma sugar e começar a entender o que é a sucção, engolir. Muitas vezes, quando estava sugando, eles paravam de respirar, então caía a oxigenação. Então, são várias coisas envolvidas na prematuridade que normalmente acontece com os gemelares. E que mais? Os meninos foram pro peito
mesmo a primeira vez que eles mamaram no peito, foi depois, quer ver, de 12 dias de vida. Então, com 12 dias de vida, eu me lembro que todos os dias eu chegava lá na maternidade, olhava na incubadora e falava pra enfermeira-chefe: ai, quando que a gente vai tomar o leitinho da mamãe? A gente tá louco pra tomar o TT da mamãe. Mas ela sempre me acalmando, me explicando. Eu já tinha entendido que era preciso esperar mesmo e eu tava ansiosa para que isso acontecesse, mas eu já tinha compreendido que tudo tinha sua hora. E então, depois de 12 dias, pela primeira vez eu consegui pegar eles no colo e colocar no peito para eles tentarem mamar. É um pouco decepcionante porque eles não sabem, eles não conseguem, enfim, fica aquela luta, né? Você tentando posicionar e os bebês também tentando mamar e sugar e estão com fome. Então foram alguns dias, pelo menos uns 2 dias, assim, pra gente conseguir ter uma pega adequada, junto também com a fono, com a ajuda da fono lá na UTI, de encontrar qual era a melhor posição para cada um deles, qual peito favorecia a pega para cada um deles, cada um tinha o formato da boquinha, a força, a sucção diferente. Então a gente testava os dois lados para ver qual que ficava mais fácil para cada um. E então, depois de 2 dias que eu tinha colocado um deles no peito sozinho, depois de 14 dias que eles tinham nascido, foi a primeira vez que eles mamaram juntos. E aí sim, pra mim aquele momento foi sensacional. Era tudo o que eu queria, o que eu esperava, o que eu sonhava e era o que eu planejava pra dali pra frente, né? Todo mundo falava: ah, mas você vai querer colocar os dois e quero. Eu quero tentar, eu quero conseguir, eu quero treinar aqui para poder fazer em casa. Ah, mas em casa é difícil, você já vai sair daqui com uma suplementação, parari, parará. Ok, mas eu quero amamentar os dois ao mesmo tempo. Eu quero tentar ao máximo a amamentação exclusiva. E então foi muito da nossa parte mesmo, a insistência da nossa parte da gente conseguir, porque muitas mamães, acho que pelo estresse da UTI, pela descarga emocional, enfim, elas desistem ali mesmo da UTI. Então tinham mamães lá que não amamentavam nem na UTI, ou amamentavam uma vez no dia e o restante só tiravam leite no banco de leite, e esse leite era oferecido para os bebês pela sonda ou pela própria mamadeira, mas elas não tinham aquele desejo iminente assim de não, eu quero tentar, eu quero sair daqui amamentando. Muitas delas já tinham sido convencidas por alguma coisa, por alguma situação, de que ter gêmeos era muito difícil e amamentar gêmeos era pior ainda. Então, ok, vamos usar a mamadeira, o suplemento, e no máximo o que elas queriam era intercalar as mamadas. Então, uma mamada, um toma no peito, o outro toma mamadeira e depois inverte, né? Então, isso era, na verdade, o que a maioria das mamães, dos pediatras, né, eram orientadas e falavam para elas que na verdade era o que acabaria acontecendo quando fosse para casa. Depois de 20 dias de UTI, o Benjamin teve alta. E aí foi uma outra dificuldade, porque Benjamin veio para casa, Samuel ficou na UTI e a gente tinha que manipular as mamadas. Então, durante o dia eu ficava com o Samuel na UTI, amamentava o Samuel lá todos os horários. Tirava leite no banco de leite nos intervalos das mamadas do Samuel. Vinha para casa à noite, todas as mamadas da noite eu dava o peito pro Benjamin. E no intervalo das mamadas da noite eu tirava leite para deixar pro Benjamin pro dia seguinte. Então, assim, foram acho que 5 dias que a gente ficou nesse esquema com o Benjamin em casa e o Samuel na UTI. E eu sendo a louca da bomba, a louca do peito, porque era a única coisa que eu fazia. Mal sabia eu que eu ia ser a louca do leite por muito e muito tempo. Mas eu acredito que essa questão da amamentação
também desviou um pouco o foco dos problemas que a gente tem na UTI, né? Então, um dia o bebê tá bem, outro dia o bebê não tá, um dia o bebê tá excelente, vai ter alta no dia seguinte, aí você chega feliz no dia seguinte que o bebê vai ter alta, ele teve uma noite péssima. Então, eu me preocupando com a amamentação, em tirar o leite, em saber se estava sendo suficiente para os dois, tudo isso me ajudou a desviar um pouquinho o foco principal dos problemas da UTI e focar na amamentação, no leite, nas quantidades. Eu acho que isso me ajudou também, mas depois de 24 dias na UTI, o Samuel também veio para casa, teve alta, e lá eles saíram com indicação de suplemento. Então foi já estipulado a dosagem do suplemento, qual o suplemento era melhor para eles. A gente saiu de lá já com feito todos os testes de que mamadeira, qual bico e seria o melhor para eles. Mas quando a gente chegou em casa, eu e o meu marido, a gente conversou e eu falei, eu estou disposta a manter a amamentação no peito. A gente ia voltar na pediatra depois de 2 dias. O risco de ter a amamentação no peito sem um suplemento é porque a gente não tem a certeza se esse bebê está ingerindo a quantidade necessária de nutriente, de gordura, para poder ganhar peso. E o prematuro não pode perder peso, ele tem que ganhar peso sempre. Então, quando você vai ter alta da UTI, eles fazem o seguinte esquema para saber se a mamada do bebê está sendo produtiva ou não. Eles pesam o bebê sem roupinha, peladinho, pesam o bebê, colocam o bebê para mamar. O bebê mama. Depois de mamar, eles colocam o bebê na balança de novo. Essa diferença de peso diz para eles quantos ml mais ou menos o bebê ingeriu naquela mamada. Então, nós fizemos isso por vários dias. Uma coisa é boa, outra é ruim, porque às vezes o bebê vem pro peito, suga, você tem certeza, fala, nossa, o bebê mamou muito bem, foi super legal essa mamada. Vai pesar, dava 5. Como se ele tivesse ingerido 5 ml de leite. Você fala, como assim 5? Ele ficou aqui quase 40 minutos e mamou 5, é impossível. Então, um pouco frustrante, mas não tem, né? Era numérico, então não tinha como discutir com a balança, discutir com a enfermeira, enfim. E algumas mamadas, as mamadas iam se tornando mais eficientes, então, sei lá, em 20 minutos, às vezes o bebê conseguia ingerir um volume de leite muito maior. Em casa a gente não tinha o suporte da balança, então não sabia se o bebê tinha mamado bem ou se não tinha mamado bem. Mas nesses dias a gente se propôs a fazer a amamentação exclusiva dos gêmeos e a gente fez e deu super certo. Graças a Deus, eles manteram ganhando peso e isso foi muito bom, foi uma satisfação muito grande. Foi uma dependência tremenda do papai, porque eu amamentava os dois ao mesmo tempo e aí eu precisava de ajuda para colocá-los no peito, precisava de ajuda para tirá-los do peito. Nem sempre eles mamavam o mesmo período de tempo, então um acabava antes e eu não conseguia, tem bebê chorando lá fora, eu não conseguia ficar um mamando e o outro segurando, então o papai vinha, tirava um bebê e fazia ele dormir e eu continuava com o outro bebê. Então foi em conjunto um trabalho muito legal, que eu tenho certeza que todo o processo que a gente passou, tanto na UTI como esses dias em casa, o papai teve 6 semanas de licença paternidade, uma política interna da empresa que ele tava, que foi uma bênção de Deus, porque ele pôde estar comigo todo esse período da UTI, os primeiros dias em casa, então isso foi muito bom. Então a gente conseguiu engrenar quando chegou em casa nessa questão da amamentação.
E aí no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi dali pra frente. Eu acho que foi importante ter compartilhado com vocês essa parte da maternidade, porque eu que tenho acesso à informação, que sou formada na área da saúde, não tinha a mínima ideia de como funcionava essa questão da amamentação na prematuridade, com os prematuros, na UTI, como que era, qual era o esquema. Então,